Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se bruto, depois de ter lido a entrevista a Bruto da Costa, o Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz. Pedro Mexia sente que a esquerda há de valer mais de €1, a propósito das primárias no PS francês, e João Miguel Tavares declara-se chaveiro para colocar um cadeado na sede do PS e só deixar sair de lá os socialistas daqui por 4 anos. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, com equidade ou sem ela, com ou sem subsídios. Está de regresso o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que decide esta semana criar o Ministério da Meia Hora. Quem é que pretende tutelar com esta pasta, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu estive à procura e parece que não é ninguém. Parece que não vou tutelar ninguém com esta pasta, não vou ter muita sorte, porque esta medida da meia hora extra de trabalho por dia... Para o setor privado? Para o setor privado, aparentemente... É uma medida que resulta de um grande esforço de diálogo e concertação social do Governo, do qual sai uma medida que não agrada nem a trabalhadores nem a patrões. António Saraiva, o Presidente da CIP, foi um dos críticos da decisão. Considera que é difícil pô-la em prática. Sim. Nomeadamente nas empresas que trabalham por turnos. Eu acho que é preciso algum talento, do ponto de vista governativo, para criar uma medida que unanimemente é recebida como não tendo grande efeito e desagradando toda a gente. E, portanto, parabéns. Quer dizer, uma vez que é preciso talento para isso, parabéns. Acredita que o acréscimo de meia hora no horário de trabalho venha a representar um acréscimo também de produtividade, João Miguel Tavares? Eu, entre as medidas do orçamento, não me parece que seja aquela mais significativa. Acho que esta basicamente entrou porque era preciso fazer alguma coisa para justificar o facto dos trabalhadores da função pública irem ficar sem 2 subsídios, não é? E, portanto então um bocadinho é equidade. Acho que pode, sobretudo na questão de horas extraordinárias, não é? Portanto, há muitas empresas que pagam horas extraordinárias e, portanto, quando nós estamos a falar, é menos meia hora de horas extraordinárias que vão ser pagas e, portanto, nesse aspecto pode fazer com que algumas empresas onde as horas extraordinárias têm um peso muito, muito grande, que isso seja um bocadinho aliviado, mas não mais do que isso, não parece que seja propriamente a medida mais significativa do orçamento. Mas também não é um bocado estranha esta declaração de António Saraiva, o Presidente da CIP, dizendo que é difícil pôr em prática? É difícil pôr em prática? É difícil pôr em prática porque 24 não se consegue dividir por 8,5. E, portanto, para quem trabalha em regime non-stop, como algumas empresas do setor secundário, isso não é prático, porque, de qualquer forma, eles têm turnos de 8 em 8 horas e, portanto, 8,5 não serve para nada. E não é? Também é difícil porque já há muita gente que trabalha bem mais do que as 8 horas. Exato. Pois. António Saraiva diz que preferia, em vez desta medida da meia hora a mais, a abolição de 3 ou 4 feriados e de 3 dias de férias por cada trabalhor. Com certeza. Parece muito bem. Com certeza, é óbvio que sim. Nós temos um número de feriados absolutamente absurdo. Quando toda a gente fala dos sacrifícios, esse é um daqueles que, curiosamente, está geralmente fora da lista das reivindicações. E, de facto, nós, por exemplo, no caso dos feriados católicos, nós temos 7 feriados católicos para um país que já é largamente pós-católico. Eu acho muito engraçado porque... Pós-católico. Desde que não mexam no corpo de Deus. É isso que eu queria dizer. Eu acho muita piada porque temos gente que esperneia com o facto de ter uns crucifixos numas paredes da escola, mas que gosta de ficar em casa no corpo de Deus e na Imaculada Conceição. Eu trabalho sempre nesses dias. Eu acho muita graça isso, assim como não faz sentido nós termos 4 feriados políticos. 25 de Abril, 10 de Junho, 5 de Outubro e 1 de Dezembro. É um país com muita história. Exato, isso é. Pois está bem, mas então teríamos um por século e isso faria mais sentido mexer nos feriados. Aliás, parece-me que no caso dos feriados religiosos, a Igreja parece que está relativamente receptiva a isso. Está prometido a mexer nos feriados. Mas termos 12 ou 13 feriados por ano, mais as pontes, é realmente muito. A Igreja, o que não abdica é do 25 de Dezembro, Natal. Sim, isso também ninguém abdica, não é? E a Sexta-feira Santa. Sim. São as datas fundamentais do calendário católico. O problema da produtividade está no tempo de trabalho ou na organização do trabalho? Na organização do trabalho.
que queres dizer com a organização do trabalho? Na forma Quer dizer, como... isto é uma maneira subtil de fazer aquela pergunta que o Ricardo Araújo Pereira aprecia muito, que é se a culpa é dos trabalhadores ou dos empresários. Ora aí está. E Ricardo Araújo Pereira acha que a culpa é dos empresários. Eu acho que é... Evidentemente são os empresários, são todos muito a maus, os trabalhadores são todos absolutamente brilhantes. Não é bem isso, mas... Mas é parecido. Nota-se muito que o João Miguel Tavares é um empresário. Isto era Mas para eu ser acho que os uma empresários conversa também são maus, atenção. Acho que é como em tudo na vida, há uns maus, há outros bons. Faz falta que o João Miguel Tavares venha cá semanalmente dar voz aos que já têm voz. Não, o que eu não acho que seja muito interessante discutir isso em termos de culpas e de classes com futuro e sem futuro histórico, não é? Estamos a falar, apesar de tudo, com alguma seriedade. Isto não é um congresso marxista, não é? Temos desta vez o ministro da meia hora, Ricardo Araújo Pereira, e vamos voltar a ter o João Miguel Tavares como ministro da Justiça e, uma vez mais, não é por boas razões, se bem entendi, João Miguel Tavares. Não. Queres tu explicar? Tu és bom a explicar. O socialista Ricardo Rodrigues foi eleito para o Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários. Sério. O Centro de Estudos Judiciários é a escola de magistrados em Portugal. Eu às vezes penso, olha, é a página do Ricardo Araújo Pereira. E depois penso, não, é mesmo a página do O deputado Nunca inventei Rodrigues. nada tão engraçado. O deputado Ricardo Rodrigues foi acusado pelo Diabo de Lisboa de um crime de atentado à liberdade de imprensa, pelo qual vai ser julgado por causa da cena dos gravadores. Exatamente, o nosso Quando famoso não cleptómano gostou parlamentar. de algumas perguntas que lhe fizeram. Exato, e portanto, mas tudo isso que aconteceu, mais outras histórias que Ricardo Rodrigues tem, e propriamente a própria postura dele, não é, como deputado, não é propriamente das pessoas mais empolgantes que a gente tem no Parlamento. E então o que é que o PS se lembrou? Já que os partidos com representação parlamentar também têm representação no Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, portanto, onde os nossos juízes são formados, lembraram-se de eleger quem? Ora, o nosso amigo Ricardo Rodrigues, certamente para prestigiar as magistraturas. Eu, ao princípio, pensei que ele tivesse sido eleito para case study, ou seja, olha, já agora pomos lá e os juízes podem... Mas ele foi eleito, proposto pelo PS, mas não pode ter sido eleito apenas com votos do PS. Não, mas isto neste tipo de coisas e depois são todos muito amiguinhos uns dos outros. Aquilo é aqueles acordos que se haver um acordo de que não há exatamente, oposição. Não há oposição, ninguém se chateia com ninguém. Pronto, há aquela coisa à boa portuguesa. Agora, é gozarem connosco, não é? Quer dizer, e é gozarem com a magistratura e... Bandidos, exatamente, tudo o que for preciso, porque é assim, é daquelas alturas em que nós, tudo o que um taxista pudesse dizer sobre este assunto era completamente justo, pouco sublinhado e amplificado. Porque não há, é impensável uma coisa destas. Como é que é ter esta indicação do Partido Socialista para este cargo? Entendo, acho que é coerente e interessante, porque lembra que há tempos nós até falámos sobre isso, tinha havido um vasto grupo de estudantes do Centro de Estudos Judiciários que tinha sido apanhado a copiar. Era um copianço, falou-se imenso no copianço, pessoas que iam ser... A gente ia ser magistrada, não é? E tinha estado a copiar. E agora vai para lá um gatuno. Será que eu posso dizer? Eu acho que não é possível, pois não? Porque uma vez houve um tipo que foi condenado por corrupção e chamaram-lhe corrupto e foram condenados. Por isso, eu vou corrigir. Um senhor. Está para lá um senhor que tem, uma relação difícil com a propriedade privada dos outros. Eu acho que, tendo em conta que ele meteu o gravador no bolso com a câmara a filmá-lo, acho que podes dizê-lo sem ser abusivo. Vou aproveitar, vou optar por esta perífrase que talvez me livre de um processo judicial. Mas, portanto, malta copia e agora o senhor. E aquilo podia ser quadrilha de estudos judiciários. É só mudar o sei para quê. Mas é divertido fazer ali uma... Pode ser aquilo que o João Miguel Tavares estava a dizer, é uma hipótese. Não é? Assim como há no teatro anatómico, leva-se um cadáver para eles estudarem. Pode ser levar o Ricardo Rodrigues para eles verem. Então isto é que é uma pessoa... Que competências específicas é que Ricardo Rodrigues poderá levar para o cargo que vai exercer, Pedro Mexia? Não, eu acho que ele pode funcionar a nível da justiça um bocadinho como o Vítor Constâncio funcionou a nível da regulação dos bancos, que é o Vítor Constâncio, se bem se lembram, tudo o que se passava nos bancos portugueses lhe passou ao lado.
consequência, vai regular os bancos europeus. E, portanto, um homem roubou o gravador, então vai para um órgão da magistratura. É uma lógica maravilhosa que tem acontecido muitas vezes nas nomeações, nomeadamente nas socialistas, mas não só. A partir de agora pode-se copiar, mas não gravar. Não gravar. O João Miguel Tavares volta a ser, portanto, Ministro da Justiça. Já o Pedro Mexia, esta semana muito internacional nas escolhas, escolhe a pasta de Ministro Copta. Está a pensar mudar-se para o Egito, Pedro Mexia? Não, eu é mais Trafalgar Square do que a Praça Tahrir, mas porquê Ministro Copta? Por uma razão, porque se fala... A violência religiosa sim, no Egito? Contra os coptas são basicamente os cristãos egípcios. Mas porquê? Porque vai haver eleições na Tunísia e neste momento é que vamos ver o que é que vale a Primavera Árabe. Houve muita e justificada excitação com a Primavera Árabe, mas nós sabemos que um dos elementos da liberdade, e foi aliás assim que nasceu a liberdade no Ocidente, é a liberdade religiosa. Onde não há liberdade religiosa, não há liberdade. Isso é um índice. E o facto de ter havido violência religiosa contra a comunidade copta, que aliás teve uma atitude em relação ao regime de Mubarak sempre sempre se apoiou um bocadinho no regime, achando que de alguma forma, apoiando o Mubarak, garantiam a sua liberdade, e podem estar a sofrer um pouco de retaliações por causa disso, mas este tipo de violência religiosa para um país que se deseja estar numa primavera é um bocadinho preocupante, tal como vai ser o resultado, vamos ver se será ou não, das eleições na Tunísia, porque o momento de esperança que houve há uns meses atrás tem que ter uma consequência concreta. Já se desvaneceu a euforia da Praça Tahrir, João Miguel Tavares? Vamos ver com as eleições, não é? Eu, apesar de tudo, eu tenho aquela fé na espécie humana que nos diz que tu preferes ter liberdade e ver todos os canais de televisão e andaste a divertir e poder beber uns copos, ou preferes ficar em casa fechadinho e não poder dizer mal de ninguém? Eu acho que as pessoas evidentemente preferem a liberdade e eu acho que isso é transversal à condição humana. No Irão viu-se, nos anos 70 viu-se. Claro, mas isso era como em tudo, não é? Mas são casos absolutamente excepcionais e aí tem a ver com questões de corrupção e eles também não estavam a viver extraordinariamente bem. Com certeza. Mas nas mãos do chá, não é? Nem toda a gente quer essas coisas que tu disseste. Não, as pessoas querem dessas coisas, todas as pessoas querem essas coisas que eu disse, tirando meia dúzia de fanáticos. Infelizmente é possível ter um iPad e ser obscurantista. É possível. Há dois iPads em cima desta mesa. Isso é para quem? Não é possível, não acho que seja possível 100 milhões de pessoas terem iPads e serem obscurantistas, de facto, isso não acho. Agora, e a questão ali... Chega a haver fanáticos no Facebook, é uma coisa... Entretanto, Gaddafi desapareceu. Gaddafi desapareceu. Olha. Desapareceu. O que é que se há de fazer? Deixou 1.300 milhões. Parece que deixou 1.300 milhões. Caixa Geral de Depósitos. Eu acho que... É um dia triste para o campismo e caravanismo. Pode ser que fiquem... se ficarem em fundo perdido, não era mau, porque dava-nos muito... Se calhar podíamos manter o 13º. São 2% dos depósitos da Caixa Geral de Depósitos. É o Sr. Gaddafi. É. Pois. Eu agora digo que aquilo morreu. Exato. Não está morto. Se aparecer alguém a reclamar o dinheiro... Herdeiros não. Eu acho que os herdeiros eles também tentaram acabar com eles todos. Portanto, ele tem imensos filhos. Tem, faz. Mas as contas estão congeladas e quem pode movimentar as contas é o Conselho Nacional de Transição. É? Pode? Ora, bolas. Esperemos que não. É não lhes enfiarem os extratos. Pode ser que eles esqueçam que havia aqui. Porque ele também deve haver tantos pelo mundo, assim como assim. Temos um ministro copta à mesa e está concluída a distribuição de pastas neste Governo Sombra. Daqui a pouco, subsídios e equidade e também o primeiro sinal de demarcação clara de Cavaco Silva em relação ao Governo de Passos Coelho. Por agora, o João Miguel Tavares declara-se chaveiro, ou será antes porteiro, João Miguel Tavares? Não, é mesmo chaveiro. Porteiro é abrir e fechar portas. Eu queria mesmo, basicamente, colocar uma fechadura, como tu disseste há pouco e bem. Um cadeado. No Largo do Rato. Talvez mesmo entaipar mesmo o palácio inteiro. Com os dirigentes socialistas fechados lá dentro? Provavelmente. Mas isso não configura um atentado à liberdade individual e às liberdades públicas? Tenho dúvidas. Tenho dúvidas legítimas. E porquê? Lá está, o fanático do iPad. Exatamente, são um mau exemplo.
Ora, o que é que se passa? O que eu acho é que... Eu não gosto muito de utilizar a expressão período de nojo, mas eu acho que os socialistas têm que ter um bocadinho a noção do estado em que deixaram o país. É evidente que cada vez que nós dizemos isto, pode-se sempre dizer a culpa não foi só de José Sócrates, porque antes disso também houve António Guterres e Durão Barroso e Santana Lopes e Cavaco Silva. E é evidente, o que em parte é verdade, mas também por a última análise acabamos no Adão e Eva e a dizer que a culpa foi do Adão ter trincado na maçã e nós existimos todos. Ou seja, evidentemente que há culpados. Agora, o Partido Socialista é de longe quem tem, digamos, 90% das culpas do país ter chegado onde chegou. E quer dizer, e este buraco tremendo, todas estas desgraças, o 13º, os sinais que o Partido Socialista deu até agora foi de que vai votar favoravelmente, ou pelo menos abster-se isso foi. no orçamento. Eu até celebrei isso quando o António José Seguro disse os tais 99,99% de possibilidades de deixar passar o orçamento. Mas a questão é que depois destas medidas terem sido apresentadas, muito mais gravosas do que as pessoas esperavam, o PS, a pouco e pouco, começa-se a desviar desse rumo. Não é só o PS. Não é só o PS. Já vamos falar disso mais adiante. E esta ideia, sobretudo, esta ideia que o PS anda a repetir a todas as horas do dia que o PSD está a ser mais troiquista que a Troika é pura e simplesmente falsa. E isto convém ser dito. Como assim é falsa? É falsa pelo seguinte, porque o que o PS assinou foi um memorando onde quem lê o Orçamento de Estado vê que para 2011 está lá um déficit de 5,9%, que já sabe que mais provavelmente não vai ser cumprido, e para 2012 está lá um déficit de 4,5%. Aquilo que está inscrito pelo PSD no Orçamento é exatamente os números que estão assinados no memorando da Troika. As medidas são muito mais gravosas. Não, é completamente a questão do número. Não é o meio para se chegar a esses números. Não é. A questão é que aquilo que é preciso fazer para chegar a estes números é hoje em dia muito mais grave do que era em maio quando foi assinado o memorando. Porquê? Porque a economia já era, a economia europeia desacelerou, porque os buracos que foram encontrados em Portugal são muito maiores e porque o Estado não está a conseguir reunir o dinheiro que estava à espera e tudo isso. De acordo, mas isso não significa que qualquer meio seja legítimo para se chegar a esses valores. Não é essa a questão. Seja, não é por dizer temos esta meta que temos, não é por dizer temos esta mudança de fatores que temos, sim, que tu dizer, então aceita-se qualquer medida. Não se aceita qualquer medida, mas aquilo que se passa é que o PS o que é que diz? Isto é inacreditável, vamos tirar os subsídios, vamos tirar o 13º, o 14º mês e tudo. Mas e como é que tu chegas àqueles números sem fazeres barbaridades destas? Alguém sabe como é que se chega àqueles números? Ou seja, não é possível chegar àqueles números até Manuel Ferreira Leite já deu alternativas. Sem barbaridade. O quê? Vamos todos debater... É que até sociais-democratas começam a ficar... Eu sei, o Presidente da República, mas isso a gente já lá vai. O PS deve ser corresponsabilizado por este orçamento, Pedro Mexia? Não, corresponsabilizado pelo orçamento. O PS... Pela necessidade deste orçamento, como diz o... 3 vezes bolas, digo. Quer dizer, vamos lá ver, e o PS... eu acho que a questão não se põe assim. O PS tem que ser responsabilizado, é corresponsável pelo cumprimento dos objetivos fixados no memorando, visto que ele assinou. Isso acho que sim. Mais do que isso, não estou a ver. Quer dizer, é responsável pelo estado a que o país chegou. Sim, com certeza. Foi governo durante 6 anos, é óbvio que é responsável pelo estado a que o país chegou. Mas também se pode dizer, então, mas e o PSD que achava o PEC 4 intolerável, agora vai muito além disso. Isso haverá sempre maneira de dialética política. Exatamente, de fazer essa dialética. Agora, acho que o PS não pode fingir que não tem nada a ver. Portanto, tem que ter uma certa contenção verbal, não pode dizer e o país como está? Quer dizer, isso de facto também gostava de ver os socialistas todos trancados até 2015 no Largo do Rato, como o João Miguel Tavares. Sim, gostava se houvesse 2 ou 3 assoalhadas para incluir nisso sociais-democratas e alguns centristas. Eu discordo quando o João Miguel Tavares diz que os socialistas têm a maior quota-parte de culpa. Acho que são muito repartidas porque o PSD também tem graves responsabilidades de governação nos anos anteriores. Tem responsabilidades muito engraçadas no BPN, na Madeira. Há também outras responsabilidades giras nos submarinos. Há vários buracos. Mas houve um governo PS... pessoas, eu sei, mas e antes disso... Dos últimos 12 anos foram 10 PS. E antes disso, percebes isso, não? Houve governos que começaram com as PPPs, por exemplo, que são um desastre. E houve um governo de um senhor que no outro dia estava a ver um gráfico sobre o governo dos últimos, 20 anos, que mais aumentou a taxa de
de despesa pública foi de um governante, não sei se lembram, ele já estava meio desaparecido, que era, como é que Cavaco Silva, chamava Cavaco Silva. Portanto, eu acho que a receita que tu tens para os socialistas, eu adaptá-la-ia a sociais-democratas e alguns centristas. Eu posso acrescentar em Taipar o Largo do Rato e em Taipar também o Palácio de Belém. Eu vamos falar disto daqui a bocado. Eu concordo contigo. Mas não a São Caetano à Lapa. Eu hoje, se houvesse aqui um aparelho para medir anticavaquismo, eu neste momento estourava comigo mais. Damos o cadeado do Largo do Rato ao João Miguel Tavares, mas só por esta semana, e trocamos os socialistas nacionais por socialistas de importação, socialistas franceses, porque o Pedro Mexia quer declarar aqui que a esquerda é capaz de valer mais do que €1. Quanto é que estaria disposto a dar para votar nas primárias do PS francês? Não, isso não estaria disposto. O que eu acho um bocado humilhante. Até porque há uma declaração. O que eu acho um bocado humilhante. É necessário uma declaração a dizer que é socialista. Há duas coisas engraçadas. Uma é que era preciso assinar uma declaração a dizer que se aprovava os valores socialistas e republicanos, portanto, de esquerda e republicanos, no sentido francês do termo, e tinha que se pagar pelo menos €1. Acho que podia ser pelo menos €1,50, porque era aquela história das lojas dos 300. Achei um bocadinho miserável essa quantia. Mas é muito engraçado duas coisas. Uma é essa ideia de reconhecer-se nos valores de esquerda. Em Portugal reconhecem-se nos valores de esquerda pessoas, ou dizem eles que se reconhecem nos valores de esquerda, pessoas tão diferentes como José Lelo e José Mário Branco. E, portanto, valores de esquerda é uma expressão que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Todos nós vemos em qualquer assunto daqueles que nós discutimos aqui que há valores de esquerda para todos os gostos e que se opõem terminantemente em todas as matérias importantes. Portanto, eu acho isso engraçado. A outra coisa foi o sucesso que a ideia teve, ou seja, de poderem votar nas primárias pessoas que não eram filiadas nos partidos, por pessoas dos partidos que não têm apoio nos partidos. Por exemplo, Manuel Maria Carrilho. Gostou imenso da ideia. Esta era a ideia que Francisco Assis queria importar para o PS. Escreveu um artigo também, Manuel Alegre, que também, se calhar, também tem mais apoiantes fora do PS que dentro do PS, e gostaram muito da ideia de poderem... Mas podes-me juntar a mim. Eu também gosto muito da ideia. Sem agonias. Mas tu não és do PS. Está bem, mas gosto da ideia. Não, está bem, mas estou a dizer, as pessoas que gostam... O Miguel queria ir lá ir molhar o bico. Mas as pessoas... Não, acho que faz sentido. Não, mas as pessoas que gostam... Em Portugal, acho que precisávamos desesperadamente disso. João Miguel, não é isso. As pessoas que gostam da ideia em causa própria, as pessoas que sentem, de alguma maneira, são mais populares fora do partido do que dentro e, portanto, parece-lhes uma boa... Tinha preferência entre François Hollande e Martine Aubry? Ganhou François Hollande? Sim, quer dizer, preferência. Eu gosto mais, acho que eu simpatizo mais com o Hollande. Preferia um candidato mais à esquerda, porque gosto sempre que os candidatos de esquerda sejam mais à esquerda. É uma preferência pessoal, nesse sentido o Aubry parecia ser mais à esquerda, mas vamos ver, em princípio o Hollande será, tudo indica, o presidente eleito, não é? O presidente eleito? O candidato do PS? Sim, mas já está é muito difícil. É muito difícil. Ainda falta muito tempo. Na semana em que foi escolhido o candidato socialista às presidenciais, Carla Bruni deu à luz um filho de Sarkozy. Será que isto também se pode... Uma filha. Júlia. Será que isto também se pode considerar um facto político, Ricardo Araújo Pereira? E o principal, eu creio que isso pode ser decisivo no sentido em que há um novo líder no PS, um novo fôlego, a Europa está em crise, Sarkozy está desgastado, mas gerei um pequeno ser. Sim, eu gerei este pequeno ser, que é fofinho, portanto, venham de lá os votos. É um presidente que se pode apresentar ao povo dizendo que gerou vida, que é uma coisa gerou vida, que é importante. Sim, já foi. As sondagens dão vantagem a François Hollande sobre Sarkozy. O que é que lhe parece que vai ser decisivo na escolha dos franceses? Nas escolhas dos franceses, como na dos portugueses, como nos americanos, aquilo que é decisivo é sempre a mesma coisa e que ficou muito bem plasmado. Não vais dizer o pilimpa, não. Economy stupid. Há de ser sempre isto, mas em francês, quer dizer. É l'économie stupide. Com. E vai ser isso, não é? Portanto, é o Estado. E de facto, o tempo está a correr a favor do Hollande mais do que Sarkozy. Portanto, eu compreendo o que me está a dizer. A partir do momento que até já a própria França já começa a ver os seus asinhos a serem devidamente cortados pelas agências de direitos.
Os azinhos. Os azinhos. Ainda não tinha feito um diminutivo imbecil. Portanto, teve agora esta oportunidade. Está justificado o interesse do Pedro Mexia na esquerda francesa. E agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa bruto. Não corremos perigo aqui tão perto, espero bem, não? Não, bruto. Não. Está bruto, mas com maiúscula. Sim, é um bruto. E em homenagem ao Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Logo Bruto da Costa. Estou um bruto civilizado. O professor Bruto da Costa foi, devo dizer em primeiro lugar, que foi um dos meus professores que eu tive na faculdade. E o que... O teu problema, sabes que tu quando conheces as pessoas estás tramado, porque passas a ser imediatamente, mal conheces gente, passas a ser imediatamente simpáticas com as pessoas. Ele estava no estrado, eu estava na carteira, ele nem sequer se lembra de mim. E faz muito bem. O professor Bruto da Costa deu uma entrevista esta semana, não foi? E disse 2 ou 3 coisas que me parecem de senso comum, mas que repugnam uma grande... Eu acho que é... Ele é economista e a especialidade dele é o estudo da pobreza. Sim, exatamente. É provavelmente o maior investigador português na área da pobreza. Mas as conclusões dele, que parecem de senso comum, repugnam, eu diria, a totalidade dos comentadores de economia que nós vemos na televisão. O que ele disse foi: os ricos estão a rir-se da crise. É curioso que um cientista social como ele use a palavra ricos, que há tempos houve um sarrabulho grande porque as pessoas estavam a dizer sim, mas os ricos estão a ser poupados aos sacrifícios, e alguém contrapôs: ricos, que termo tão demagógico e vago, isso não é nada. Eu, na altura, tive a oportunidade de citar Jesus Cristo. Não foi bem isso que se disse, mas... Foi. É o patamar em que em Portugal se começa a considerar rico, sobretudo para efeitos fiscais. Eu lembro de haver... Isso é ridículo, Ricardo. Mas eu lembro de haver artigos de opinião em que se dizia ricos. Olha que termo tão demagógico e vago. E eu tive a oportunidade de citar o Evangelho segundo São Mateus, em que Jesus Cristo diz que é mais fácil um rico um camelo passar no buraco da agulha do que um rico, e não houve nenhum apóstolo. Eu vou escolher o Evangelho, não há um apóstolo que diga mestre, isso é um termo demagógico, por amor de Deus, sede mais... Não há ninguém. Também está convencido de que os ricos se estão a rir. Deixa-me só dizer isto, é que não é só Bruto da Costa, não é só um especialista na área da pobreza. Por exemplo, no dia Silva Lopes, que dirigiu o Banco de Portugal, estava a dizer mais ou menos a mesma coisa, que os sacrifícios não estão a ser distribuídos. Há gente que está a escapar aos sacrifícios. E no outro dia, Carlos Carvalhas disse uma coisa interessante, e ele tinha um gráfico, portanto era mesmo verdade. Eu vi, e o gráfico tinha várias cores, portanto estava especialmente bem alicerçada a documentação. Em documentação, a opinião dele, que era... Eu não sabia disto, as 20 empresas do PSI 20 têm todas domicílio fiscal fora de Portugal. Sim. Claro. Acho que isso é interessante. Portanto, não fazer esforço contribuindo com impostos, mas beneficiar do esforço dos desgraçados que ficam sem 13º mês. Os ricos estão a rir-se, João Miguel Tavares. Por acaso eu aqui discordaria, para não ser que sejam daqueles ricos que têm o dinheiro todo debaixo do colchão e grandes herdades e tal. Isso é capaz de ser, se for a Condessa da Lorna, talvez. Agora, os ricos tipo Ricardo Salgado, eu não me parece que ele esteja a achar muita piada. Por acaso, eu acho que esta é uma crise que atinge toda a gente, incluindo os ricos, não necessariamente nesta perspectiva de agora andam-nos a sacar os impostos, mas desde que sejas rico e empresário e até banqueiro, quer dizer, os tempos não estão bons para ninguém. Estaria disposto a subscrever aquele velho slogan: os ricos que paguem a crise, Pedro Mexia? Não se trata de pagar a crise. Qual é a taxa de desemprego entre banqueiros? É a mesma de que este funcionários públicos. Está difícil para todos. O que parece é que, evidentemente, que aliás, o nosso sistema, como aliás quase todos os sistemas ocidentais, implicam que os esforços são repartidos, nomeadamente os esforços fiscais, por isso é que há taxas progressivas nos impostos, de que quem tem mais contribui com mais. E, evidentemente que num momento de crise essa repartição é mais chocante se essa repartição não atingir quem tenha mais. Agora, entre isso que me parece óbvio e a base de qualquer sociedade decente, que cada pessoa contribua
na medida das suas possibilidades e que quem tem mais contribua mais, não equivale a essa espécie de caça ao rico, dessa mais ou menos mentalidade caricatural dos ricos e dos tipos com charutos e que estão a rir-se algures enquanto se empanturram. Isso não parece interessante. O que eu acho é uma coisa muito básica. Quem tem mais tem a obrigação de... É tão simples como isso. Eu até propunha, se calhar é uma base em que podemos concordar, só taxar ricos que não fumem charuto. Exatamente. Com isto já estamos a falar do orçamento, das medidas de austeridade, dos cortes de subsídios e, consequentemente, do facto político da semana, as declarações do Presidente da República, tirando o tapete ao Governo. O que é que o indignou nas palavras de Cavaco Silva, João Miguel Tavares? Eu acho que apareceu aqui a fumegar. Eu acho que a partir desse momento vou-me referir a Cavaco Silva como o pirómano de Belém. Portanto, daqui até final de 2012 vou dizer o pirómano de Belém. Eu não queria acreditar naquilo. Eu quando ouvi Cavaco Silva dizer que retirar o subsídio de Natal e de férias aos pensionistas e políticos violava um princípio básico e aos funcionários públicos e pensionistas. Violava um princípio básico de equidade fiscal. Eu não sei o que é que mais me repugnou. Se o timing disto, se o facto de ainda por cima aquilo que ele está a dizer que ser uma idiotice, porque é uma coisa completamente sem nenhuma espécie de... É uma coisa primária e indigna, aliás, de um professor de economia. Mas não é objetivamente... Não é. Do ponto de vista jurídico, isso é muito discutido, João Miguel, como sabe. Não, com certeza que é muito discutido. Do ponto de vista constitucional é discutível. Outra coisa é ele dizê-lo e o timing. Põe discutível aí, é discutível. O que ele diz não é de todo óbvio. Não, mas ele diz isto como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Então isto é óbvio. Quase tudo em política é apenas discutível, não é? Não há muitos óbvios. Em relação ao timing político, eu nunca me lembro no consulado José Sócrates de Cavaco Silva ter feito uma declaração destas, qualquer este tipo, em relação ao orçamento. Cavaco Silva fez aquela declaração a dizer que os portugueses já não suportavam mais sacrifícios. Exatamente. Isto é em 2000 e quantos? Foi em março deste ano. Pois, deve ter sido isso, não é? Pois, foi em março deste ano. E antes disso, pega lá, antes de março deste ano já teria havido quantos anos de José Sócrates? 6 anos de José Sócrates? Ou seja, Cavaco Silva aturou tudo. O momento em que nós mais nos lembramos em que Cavaco Silva se indignou foi por causa da grande loucura, que ele tinha razão, mas a grande loucura dos Açores, que lhe mexiam nos seus poderes. Portanto, Cavaco Silva assistiu, sentado no Palácio de Belém, a tudo o que nos aconteceu e agora é que vem mandar uma facada nas costas. Eu estou-me nas tintas de ser Passos Coelho, de ser PSD, ser PS, para mim era-me indiferente. A questão é que nós estamos numa altura completamente crítica da nossa história. Eu, ao contrário, se calhar de vocês, acham que chegaste simplesmente a um beco sem saída, porque nenhum político, a não ser que fosse completamente atrasado mental, tomaria este tipo de medidas se achasse que há a alternativa. Pode-se discutir se são estas medidas ou não são estas medidas. Agora, a quantidade de dinheiro que o Estado tem que nos gamar, que é mesmo assim, parece-me que é relativamente inevitável. Passos Coelho ficou politicamente fragilizado com esta declaração de Cavaco Silva, Pedro Mexia? Não quer dizer. Vamos lá ver. Mas sim ou não? Quantas vezes Cavaco tem mordido depois de ladrar ao longo do seu mandato? Ou seja, o que é que ele está a dizer? Está a dizer que vai vetar o orçamento? Está a dizer que vai pedir a fiscalização da Constitucionalidade? Não está a dar a bênção a todos os desfiles na Avenida da Liberdade. Não está nada a dar a bênção. Como não está? Não está nada a dar a bênção. Claro que não está nada a dar a bênção. Esta é mais uma daquelas declarações de Cavaco. Não tem gasolina para o fogo. Esta é mais uma daquelas declarações de Cavaco com um timing desastrado, com um propósito que me parece um pouco obscuro ou errático e que não vai ter consequências nenhumas, porque de facto a presidência de Cavaco Silva relançou a discussão do orçamento. Dá uma legitimidade moral até a tudo, desde tudo até ao próprio PS chumbar o orçamento e vai dizer mas até... chumbar o orçamento? Não, chumbar não, votar contra. O orçamento não pode ser chumbado. Quando ele diz chumbar quer dizer votar contra. Pode dar legitimidade ao PS até para votar contra o orçamento, vai dizer até Cavaco Silva, que é do PSD, mas tu estás a pressupor duas coisas que são falsas, pelo que nós já vimos do mandato de Cavaco Silva. Uma é que o país, e mesmo o país político, liga muito às coisas que ele diz, coisa que não se tem verificado. E em segundo lugar, que as declarações políticas dele têm consequências políticas também. Podem ter consequências Estamos a falar do Presidente da República que inventou a promulgação com discordância.
Portanto, quer dizer, as coisas que o Cavaco diz, até porque eu não sigo o Facebook, as coisas que o Cavaco diz não são... Vamos ver o que é que ele faz. O Ministro e não das vai Finanças, fazer nada. O Ministro das Finanças foi dizer à televisão que a opção era entre cortar os subsídios ou despedir 50 a 100 mil funcionários públicos. Perante este dilema, que escolha faria Ricardo Araújo Pereira? Perante esse dilema, eu acho que se deve optar pelo corte dos subsídios, mas a questão é saber se essa era a única escolha que tínhamos. Para já, durante a entrevista do Ministro das Finanças, eu estava sentado e a minha carteira começou a sair-me do bolso, porque ele é um encantador de carteiras. Não acabaste deitado. Como as cobras, a minha carteira começou sinuosamente a sair do bolso e a dirigir-se para o Ministério das Finanças. Eu apanhei e não é funcionário público. Exatamente. Já ia à porta. Seria a tua carteira? Era que eu ainda distingo, ainda vou distinguindo. Mas enfim, Carlos, eu acho que isto... é aqui que eu sinto que já estou velho, porque eu tenho saudades do tempo em que o Cavaco Silva era elogiado quando criticava um primeiro-ministro que dava o dito por não dito e impunha medidas de austeridade sucessivas. E eu ainda me lembro desse tempo. De pessoas mas é isso, esteve caladinho quando não devia e agora fala quando devia estar calado. Eu acho que não é exatamente a primeira declaração em timing desastroso. Quer dizer, ele inventou um caso de escutas na véspera de umas eleições. É verdade. Mas vocês compreendem todos aqui que estamos numa altura de especial gravidade para o país, não é? Sim. Desde que tu andavas de fralda, eu, Pedro Mexia, nós nunca vimos nada assim. Percebes? Se calhar os nossos filhos que andam de fralda, se calhar vão ver muitas vezes, mas nós nunca vimos nada assim. Eu comecei logo a fazer no bacio. Portanto, mas mesmo no bacio tu nunca viste nada assim. Nunca vi nada assim. Tá. Mas, é uma encruzilhada da nossa história. Isto é uma frase que se ouve pouco dizer na rádio. É uma encruzilhada da nossa história, mas isso não significa não, que tenha a outra é que é a frase que se ouve pouco. Antes por contrário, eu acho que isto agora justifica tudo. Estamos numa fase absolutamente crucial da nossa história. Logo, vamos ser unânimes a apoiar tudo o que o Governo disse. Aliás, a declaração da Manuela Ferreira Leite, em que fala da suspensão da gratuitidade na saúde e na educação, ela tem uma pulsão para a suspensão de coisas relativamente mas isso é uma alternativa. básicas. Isso é uma alternativa. E já agora deixa-me só acrescentar uma coisa sobre os subsídios. Os subsídios de Natal e de férias, o que o país realmente podia fazer era acabar com eles, mas de vez. Porque as pessoas deviam, como nos países civilizados, ter... Mas isso é supor que... Como é que é? Deixa-me acabar. As pessoas deviam ter, como nos países usam o subsídio de civilizados... férias para ir de férias. Peguem aí, deixem-me acabar. As pessoas têm rádio no carro. Isto pode causar acidentes. Este gajo vem para aqui a dizer subsídios de Natal e férias. Mas risca tudo. Risca tudo. Porquê? Porque as pessoas deviam ter salários anuais, como nos países civilizados. O que é o subsídio de Natal e de férias? É a pura representação de um Estado paternalista. É como quando nós vamos visitar a avó e ela dá-nos uma moedinha, tipo, chegaste agora às férias, queres ir de férias, trabalhador? Então toma lá aqui um dinheirinho para tu ir de férias. Chegou ao Natal, mas o subsídio de férias não é, na verdade, um subsídio de férias. Sabes o que é isto? Isto é hooliganismo. Não é hooliganismo. Se tu estiveres nos Estados Unidos, se estiveres em Inglaterra, ninguém tem isso. Quando há um jogo em Inglaterra, há determinados cidadãos que têm de se apresentar na esquadra e não podem ir ao jogo. Quando há um debate político, há a sessão parlamentar, tu devias te apresentar na esquadra da tua residência e não sair de lá. Pronto, é chegada a altura dos decretos. Isto pode ser já um decreto do Ricardo Araújo Pereira. Sim, esse o João Miguel Tavares, por sua vez, decreta que Sócrates não falta ao funeral do coronel. Exatamente, os amigos são para as ocasiões. Eu lembro que ainda há tão pouco tempo ele teve acampado cá. Era o futuro, atenção, o coronel Gaddafi era uma das grandes esperanças em que nós depositávamos esta saída. Não temos que pedir ajuda internacional, era com o dinheiro da Líbia. Não só nós, quer dizer... Seria muito concorrido. Seria muito concorrido. Sim, mas Berlusconi, Sarkozy, Blair... José Sócrates, apesar de tudo, mostrou um amor particular por Hugo Chávez e por Gaddafi. Portanto, eu espero que ele não falte ao funeral do seu amigo, porque já os amigos são para as ocasiões. Deixa de haver campismo selvagem em São Julião da Barra. Finalmente não, ainda antes do finalmente, o Ricardo Araújo Pereira traz-nos como decreto um caso de polícia. Sim, o meu decreto é chamar a polícia na polícia. Porque só por causa daquele caso de vários diretores da polícia que se aumentaram. Só para 5, aquilo foi uma coisa bastante de forma discreta. Muito discretamente aumentaram. Mas a polícia não tem que ter uma ação discreta. Com certeza. Essa é uma coisa muito bonita.
Mostra a moralidade dos nossos quadros E superiores. finalmente o Pedro Mexia decreta a fórmula da felicidade. Sim, porque dizem que o PSD... Traz a fórmula consigo. Traga a fórmula, exatamente, que foi apresentada, aliás, na Assembleia da República, porque, só para não dizerem que o PSD só apresenta soluções brutais para o país, um deputado do PSD apresentou na Assembleia da República, depois de ter distribuído uns post-its, fez uma apresentação em que apresentou a seguinte fórmula. Futuro, era uma apresentação sobre empreendedorismo. Futuro igual a fazer bem, vezes fazer melhor, vezes fazer diferente. Está Toma. aqui a solução. Ah, No está. bacio. No bacio, já agora fazer tudo no bacio. Está concluída a reunião da semana, sem subsídios, 2 a 8 dias à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Ainda dizem que não há ideias para o país. Viste isso? Fazer como? Melhor. E bem. Ou bem. Pronto. Agora vou para casa.